Essa pode ser a notícia mais importante da história da Bolsa Brasileira. Eu estou falando da Melius, empresa cujas ações se valorizaram mais de 100% somente no ano de 2025, que começou não faz muito tempo, e é realmente algo incrível o que está acontecendo, pode mudar não só o mercado brasileiro, mas o mercado global. Essa estratégia aqui que falaremos no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo aqui do canal, já deixa seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal, fique à vontade de deixar nos comentários e vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Então, as ações da Melius, a Cash 3, se valorizaram mais de 100%, mais especificamente 106%, somente no ano de 2025, no momento que eu estou gravando esse vídeo. E eu vou logo de cara fazer o disclaimer que isso não é uma dica de investimentos. Por quê? Porque vocês provavelmente ficarão muito otimistas com o que eu tenho a mostrar aqui. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Então, a Melius informou que eles fariam inicialmente 10% do caixa em Bitcoin. Isso foi anunciado e as ações subiram significativamente no mesmo dia. Mas então se passou algum tempo e eles anunciaram o plano completo deles de fazer uma estratégia muito parecida com a estratégia que está sendo feita nos Estados Unidos pela MicroStrategy, que é uma empresa que basicamente consegue juros barato e troca aí o dólar, que vem se desvalorizando ao longo do tempo, assim como qualquer outra moeda fiduciária, e eles trocam o dólar pelo Bitcoin. O Bitcoin tem uma oferta limitada de 21 milhões de unidades e o dólar tem uma oferta cada vez maior. A gente já falou em vários outros vídeos aqui do canal sobre a expansão da base monetária do dólar e de outros países, políticas de quantitative easing, crédito barato e juros baixos artificialmente gerados pelos bancos centrais no mundo inteiro. E, basicamente, então, a MicroStrategy está aproveitando esse cenário, aproveitando o juros barato, o dinheiro abundante, o papel moeda, basicamente utilizando o efeito Cantillon contra o próprio sistema. Para quem não sabe, o efeito Cantillon é basicamente uma teoria econômica que mostra que os primeiros recebedores da moeda se beneficiam com aquela moeda. Ou seja, quem está próximo da impressora dos bancos centrais, os amigos do rei, por assim dizer. Mas agora o Bitcoin está se valorizando junto com a expansão da base monetária. Eu fiz um outro vídeo aqui no canal mostrando a correlação entre M2 global e Bitcoin, preço do Bitcoin, certo? Então, basicamente, a MicroStrategy bolou essa estratégia que está desempenhando muito bem lá nos Estados Unidos e aparentemente a Melius está copiando essa estratégia aqui no Brasil. E o que é muito interessante aqui, deixa eu ver qual é o próximo slide, só para deixar claro, no dia 6 de maio, então a empresa convocará uma Assembleia Geral Extraordinária para votar aí onde os acionistas irão decidir sobre a alteração do objeto social da empresa para incluir investimentos em Bitcoin como parte de sua estratégia em negócios aí para expandir a compra de bitcoins não só para 10% do patrimônio da empresa, mas também para muito mais, copiando a estratégia da MicroStrategy. E recentemente, então, o Israel, o Diego e o Thiago conversaram no podcast aí do Os Sócios e foi muito interessante. E, na verdade, quem conhece aí essas figuras da comunidade bitcoinheira sabe que eles entendem a questão do Bitcoin, eles entendem a escassez do Bitcoin e eles entendem o problema da moeda fiduciária. E isso é muito bullish, então, para quem conhece os problemas da moeda fiduciária e para quem conhece o potencial do Bitcoin, e é o caso aí das pessoas que estão tocando a Melius, me parece que eles estão muito concentrados nessa estratégia, entendem muito bem o problema que está acontecendo e a oportunidade aí do Bitcoin. O Bitcoin como uma grande oportunidade aí, talvez do nosso tempo de vida, algo que realmente está mudando o rumo da economia global. E aqui para vocês terem uma ideia, então vocês podem pensar, bom, beleza, a empresa, a Melius aí já se valorizou 100%, então provavelmente já passou o bonde, será que eu perdi o bonde? Será que eu perdi o time aí de lucrar com um ativo? E claro que eu faço o disclaimer que a gente não tem como saber o futuro, isso não é uma dica de investimentos, mas só para vocês terem uma ideia do potencial dessa estratégia, caso o Bitcoin continue se valorizando como ele vem se valorizando até agora, eu mostro aqui as ações da MicroStrategy, o famoso MSTR, que é o código das ações da MicroStrategy. Para vocês terem uma ideia, então, a MicroStrategy começou a comprar Bitcoin aqui
em agosto de 2020. E se a gente voltar aqui para o gráfico do preço das ações da MicroStrategy, então tiveram uma valorização de 2.652,63% nos últimos 5 anos, que é mais ou menos aí no período onde eles começaram a comprar Bitcoin. Ou seja, eles tiveram mais de 2.000% de valorização em dólar das suas ações desde que eles começaram a adotar essa estratégia. Isso é realmente absurdo. Eu consegui aproveitar bastante dessa valorização depois que eu entendi a estratégia do Michael Saylor, e é realmente uma rentabilidade descomunal da MicroStrategy nos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia, o Bitcoin, que é um ativo que se valorizou muito nos últimos anos, é um dos melhores ativos aí nos últimos anos, desde que o Bitcoin surgiu. Então, nos últimos 5 anos, o Bitcoin se valorizou em dólar 1.127% contra 2.652%. Então, a valorização da MicroStrategy foi bem maior. Quais são as características, então, desses ativos, das empresas que adquirem Bitcoin? Bom, existe um risco adicional, que é o risco da empresa. Então, existe um risco adicional em relação ao Bitcoin, que tem uma empresa por trás, tem funcionários, tem outras questões aí que vão adicionando um risco, mas justamente pelo fato de ter esse risco adicional, eles têm mais volatilidade, e mais volatilidade em um cenário de valorização, neste caso aqui, se traduz em uma rentabilidade ainda superior ao Bitcoin. É tipo um Bitcoin com esteroides aqui, a MicroStrategy em termos de rentabilidade nos últimos anos. Basicamente, você compra aí as ações da MSTR e a ideia é que a sua cota aí de ações signifique uma quantidade cada vez maior de Bitcoins ao longo do tempo. Por que isso acontece? Porque basicamente a MicroStrategy vem comprando Bitcoins ao longo do tempo. Essa aqui é a quantidade de Bitcoin que a MicroStrategy tem ao longo do tempo, e vocês podem observar que é um gráfico crescente aqui, então a quantidade de Bitcoins vem aumentando. Começaram a estratégia em agosto de 2020 e só vem aumentando, e aumentou bastante agora nos últimos meses. Então é realmente incrível essa estratégia. Possivelmente, se o sucesso dessas empresas que continuarem adotando essa estratégia continuar, talvez seja inevitável que todas as empresas passem a fazer o caixa em Bitcoin e aproveitar essa valorização, e uma hora isso se tornará padrão e as empresas talvez não tenham mais alternativa de não ter pelo menos parte do caixa em Bitcoin. Já tem várias empresas que deixam parte do caixa em Bitcoin, mas essa estratégia aí então de basicamente shortar dinheiro abundante e adquirir ativos escassos é muito interessante. Os Estados Unidos basicamente faz isso com o dólar. Eles podem imprimir dólar, para eles é só clicar num botão, imprimir papel basicamente, e comprar mercadorias do mundo inteiro, exportar dólar, que é um ativo que não é escasso para eles. Do ponto de vista econômico, é um negócio muito bom. Eles estão basicamente trocando algo que não é escasso e recebendo algo escasso, mercadoria. Então, é uma estratégia muito interessante. Inclusive, tem vários casos de pessoas que utilizaram esses momentos de hiperinflação para conseguir uma dívida e com aquela dívida comprar ativos reais e ativos escassos. E o Bitcoin, então, a gente sabe que é talvez o ativo mais escasso do mundo, porque existem apenas 21 milhões de unidades, e diferente de outros ativos, se aumenta a demanda por Bitcoin, não tem como aumentar a quantidade. Então, vai ser só 21 milhões. Muitas pessoas perderam, tem Bitcoins que nunca mais serão encontrados. E outros ativos, até o ouro aí, que é talvez uma das reservas de valor mais antigas da história da humanidade. O ouro foi utilizado durante milênios. Mas se a demanda por ouro aumenta, o preço aumenta, a gente tem aí locais onde antigamente não era viável economicamente minerar ouro, passam a ser. Então a oferta também aumenta. Se a gente tem uma demanda maior por imóveis, a oferta aumenta. Se a gente tem uma demanda maior por carros, a oferta aumenta. Por aí vai. Isso acontece com praticamente tudo, pelo menos tudo que eu consigo pensar, menos o Bitcoin. O Bitcoin, se a demanda aumenta, a oferta não acompanha. Então é realmente uma estratégia muito incrível, e agora talvez a gente esteja testemunhando a corrida pelo Bitcoin, algo parecido com a corrida do ouro, mas agora a corrida do Bitcoin. Então esses são os países que possuem
Bitcoin. Talvez essa seja aí um dos principais conflitos das próximas décadas, ou seja, não é mais a corrida espacial, agora temos a corrida por Bitcoin. Temos os Estados Unidos em primeiro lugar, aqui temos a China, depois temos Reino Unido, temos aqui a Ucrânia e vários outros países, como vocês podem ver aqui no mapa, temos El Salvador e outros países aqui adquirindo Bitcoin. Talvez alguns não manifestem esse movimento. Temos países como talvez a Coreia do Norte, será que eles têm Bitcoin ou não? Mas estamos vendo claramente essa corrida de países acumulando Bitcoin. Será que a troca do sistema financeiro atual, a próxima moeda depois do dólar, será o Bitcoin? Saberemos disso no futuro. E aqui os top 10 Bitcoin holders. Então, Satoshi Nakamoto em primeiro lugar com mais de 1 milhão de Bitcoins, depois a Binance e por aí vai. Temos o governo dos Estados Unidos, o governo da China, outras exchanges e a MicroStrategy aqui, talvez eles estejam subindo, porque eles estão acumulando cada vez mais Bitcoin e é realmente um movimento incrível. E dito tudo isso, então, estamos vendo diante dos nossos olhos, talvez a corrida do Bitcoin, onde países, onde empresas estão acumulando cada vez mais. E a Melius parece que começou o movimento aqui no Brasil com o pé direito, com uma excelente equipe, com pessoas que entendem aí o verdadeiro motivo do Bitcoin, e isso é bastante bullish aí para quem conhece o potencial do ativo. Então é isso, eu vou ficando por aqui, lembrando, isso não é uma dica de investimentos, mas eu precisei falar sobre isso, inclusive porque recentemente aí as ações Amélios explodiram. Deixa eu dar uma olhada aqui, até o preço do Bitcoin aumentou, então a gente teve, vamos ver aqui, no dia de hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia 24 de abril, o preço das ações da Amélios se valorizaram 23%, e no dia, certo? E na semana, 60%, e é uma valorização incrível, enfim. Eu não podia deixar de falar isso para vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem à vontade nos comentários, deixe seu like, clique no sininho. Eu vejo vocês amanhã, um grande abraço e até mais.